Livro O Valor Terapêutico do Perdão, segundo capítulo, Evangelho e Ciência 4.0. Espiritismo e perdão, consequências do ódio no além. Vimos há pouco os ensinamentos morais e espirituais contidos no Evangelho de Jesus, com que, se refletirmos mais atentamente e procedermos a uma exegese pautada nos princípios espíritas, aprenderemos sua justeza e necessidade, inclusive em relação ao ato de perdoar. Mas o Espiritismo, a partir de ciência espírita, vem, além de comprovar a imortalidade da alma, descortinar-lhe a vida no além e assim também as repercussões de seu comportamento na vida após a morte. Através das relações mediúnicas bem orientadas e conduzidas, tomamos conhecimento das diversas condições dos espíritos após a desencarnação. 4.1 O ódio para além do túmulo. Espírito que entretecem ódio, mágoa e ressentimento adentram a vida espiritual com dificuldades sem conta, de modo que, a depender de sua sintonia mental, são atraídos magneticamente para regiões criadas pelos desalinhos, de acordo com a situação de cada um. Quando se arrependem, conseguem perceber o amparo e o apoio misericordioso da espiritualidade amorosa. Do contrário, chafurdam nas mãos de espíritos com que se afinizam, sofrendo-lhes a perseguição. De outras vezes, aproveitam-se de sua condição de invisibilidade para perseguirem supostos inimigos, permanecendo imantados mentalmente a esses outros. Não são incomuns as obsessões que se perpetuam séculos após séculos, aguardando que uma das partes rompa definitivamente tais laços de ódio, dor e sofrimento pela prática do perdão. Então, contam-nos os espíritos que se comunicam através da mediunidade as dolorosas situações, as múltiplas aflições, os desequilíbrios, o monodeísmo, a ideia fixa da sede de vingança. Ao longo das fieiras reencarnatórias, sucedem-se as vinganças e o ódio, como com o objetivo de ilustrar com um caso essas situações obsessivas, relato a partir de agora uma comunicação mediúnica que se deu em nosso grupo mediúnico em uma atividade que iniciamos de tratamento espiritual de pacientes com transtorno do pânico. Os pacientes eram convidados a recolherem-se próximo ao horário da reunião, em oração, em suas residências e, se possível, entregarem-se ao sono. Vejamos a seguir o acontecido. 4.2 O caso de doença do pânico. É um caso de doença do pânico. Certa vez, manifestou-se um espírito através de um médium e, pouco a pouco, ficou evidenciado para todos os trabalhos presentes, de acordo com as suas queixas, que passava por grande sofrimento. Dizia que há pouco tempo aparecera-lhe uma situação em que o medo era vivenciado de maneira desproporcional e, às vezes, sem motivo aparente, na forma de crises que se tornavam cada vez mais frequentes. O doutrinador procedeu conforme já havia sido convencionado, como se fora um espírito desencarnado, pois que ali se encontrava para tratamento na condição de espírito emancipado, parcialmente emancipado do corpo. A condução desaguou em indução regressiva a vivências passadas, quando passou a descrever situação em que, como chefe de beduínos no Oriente,
enviara seus homens a prender uma mulher para explorar-lhe a sexualidade. A jovem mulher, no entanto, fora aprisionada com seu filho, uma pequena criança. Indagado sobre o que fazer com a criança, ordenou-lhe que retirassem a vida. Após estrupar a mulher, pelo fato de não haver cedido de boa vontade aos seus caprichos, ele mesmo tirou-lhe a vida. Retornando à personalidade atual, o paciente lembrou que a mulher assassinada era sua esposa agora e que esperava um filho, a mesma criança, entre parênteses, espírito, que cruelmente fizera assassinar. Identificava o eclodir da enfermidade com a gravidez da esposa e cria que seu quadro resultava de um receio que lhe assomava à mente em relação a uma possível reincidência violenta contra aquele espírito que renasceria, muito embora não lhe nutrisse nenhum sentimento negativo, e até, pelo contrário, se havia alegrado de recebê-lo. Imediatamente após essa comunicação mediúnica, apresentou-se um espírito extremamente rancoroso, endurecido e revoltado, afirmando-se seu perseguidor, e ao mesmo tempo em que esbravejava contra Deus por não entender o seu senso de justiça que entregara, entre aspas, sua mulher e seu filho nas mãos do próprio assassino. Estava interessado em vingar-se do inimigo, pois não fora capaz de perdoar-lhe a violência perpetrada contra o seu lar e contra ele próprio, e ao mesmo tempo se esforçava para provocar a morte da ex-esposa e do ex-filho, imaginando que agora que os encontrara, levava-os, ia consigo para o além. Então ficou patenteado que o paciente portador do transtorno do pânico, além das causas anímicas para o desabrochar da enfermidade, sofria a ação perniciosa do obsessor. Este, por sua vez, sofria terrivelmente pelo fato de não haver perdoado. Quando se iniciou esse doloroso embate? Quantas vezes já se vinham revezando aqueles dois espíritos ao longo das reencarnações redentoras nos papéis de obsessor e obsidiado? A resposta somente Deus e seus obreiros poderiam dar. Mas sem nenhuma dúvida, o ódio, a mágoa, o desejo de vingança mantinham a chama da tortura anímica nesses pobres companheiros de jornada terrena. Quanto de dor não se consegue estancar com a atitude ímpar e decisiva do perdão, que se mostra como a única e definitiva solução para a imensa maioria dos males que arruinam os relacionamentos humanos entretecidos ao longo dos séculos. 4.3 Um caso de chifopagia. No caso de os espíritos desperdiçarem sistematicamente as chances de aproximação e oportunidades oferecidas pela providência divina, através das experiências reencarnatórias para a libertação do ódio recíproco, a fim de retornarem ao crescimento espiritual, a lei divina encarrega-se de ajuntar de maneira drástica aqueles espíritos insubmissos ao perdão, que insistem em perpetuar os laços do ódio e do desamor por meio de dolorosas e extremadas experiências retificadoras, como, por exemplo, no compartilhar de um único corpo, tal como ocorre com um grande percentual dos gêmeos chifópagos.
O espírito Humberto de Campos, sob o pseudônimo de Irmão X, em psicografia através do saudoso médium mineiro Chico Xavier, conta-nos acerca de uma jovem em início de gravidez que mantém uma luta mental com o espírito posto pela providência divina como seu filho. A mãe, não suportando a ideia da gravidez por se sentir-se limitada em seus anseios de beleza e de liberdade, sustenta a vontade de provocar o aborto, enquanto o filho, em espírito, suplica-lhe constantemente em diálogo surdo de mente para mente, recebê-lo, protegê-lo, apelando para as necessidades recíprocas do encontro na carne. Após algum tempo vivenciando esse diálogo íntimo, diuturnamente, a jovem decide a prática, o aborto, expulsando aquele corpo imaturo. Esperança para o postulante a reencarnação. O espírito abortado revolta-se e desenvolve imenso ódio, mágoa e rancor por aquela que viria a ser sua mãe, perseguindo-a e levando-a à desencarnação precoce. Passemos a palavra a Humberto de Campos para que nos descreva o desequilíbrio de ambos no mundo espiritual. Desprovidos do invólucro carnal, projetaram-se no espaço, gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, imantados um ao outro pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutualmente. A sementeira da crueldade, atraída à seara do ódio, e a seara do ódio lhes impunha nevastos desequilíbrios. Após grande tempo vivendo essa dolorosa relação, são agraciados sobre a intercessão de um espírito amigo, com a bênção da reencarnação. Ao tomarem pé na nova vida, se apercebem ligados por um mesmo corpo em quadro clínico de chifopagia.